Muito bom dia! Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. 947 de hoje, 947, que começa todos os dias, aproximadamente às 9h47 da manhã. Eu sou a Patrícia Zilig e vamos falar sobre Yoga 5K, como você ganhar mais de R$ 5.000 por mês com aulas de yoga. Essa live é sobre isso, né? Essa série de lives é sobre esse tema. E o tema específico que vamos trabalhar hoje é: professora de yoga precisa de investimento para começar? Esse é um tema que me perguntam também, tá? Inclusive, eu já recebi nos comentários, olha só um comentário que eu recebi. Me falta investimento para começar, ó. Investimento financeiro. Muitas pessoas falando, eu estou travada para começar a dar aula porque eu não tenho investimento. Isso aqui foram coisas que vocês me mandaram, né? Então, sobre as principais travas e dificuldades de iniciar na carreira. E um dos temas é sobre essa questão. Precisa de investimento? Não precisa? Como acontece isso na prática? Então, vamos falar sobre isso, tá bom? E por que é tão importante você saber sobre esse tema? Se você ainda não começou na profissão, para você saber se você precisa ou não investir e saber e se esquematizar financeiramente, né, gente? A gente precisa, né, se planejar. E também outra coisa, né? Então, e você também já saber se a profissão exige investimento, qual é o retorno desse investimento, como que acontece, quanto tempo demora. Ontem falamos se demora para ter alunos de yoga, né? Então, vamos falar sobre isso. Precisa investir para você ter aluno? Quais são os investimentos que um professor de yoga precisa fazer para começar? Vamos lá, vamos começar a abordagem. A primeira coisa que você vai fazer, se você pensa em ser um professor de yoga, é fazer uma formação profissional, certo? Uma formação profissional em yoga é como se fosse uma faculdade. É um curso intenso, é um curso em que você vai despender tempo, energia e dinheiro, mas que você vai ali se formar e tá apta para começar a dar aula, tá? Esse investimento, ele é necessário? Sim, ele é necessário. Paty, eu posso dar aula se eu não tenho formação profissional? Já me perguntaram isso. Tá? Eu posso cobrar pela minha aula se eu não tenho formação profissional? O que eu te digo? Você dá aula sem ter formação profissional? Você até pode, às vezes, uma brincadeira, você dá aula na sua família, né? Você tá almoço de Natal, quem nunca, né? Quando aluna ainda, né, reunir os amigos, deixa eu ensinar um negócio, e você passou alguma coisa, como forma de uma brincadeira de vez em quando. Agora, de maneira regular, para você pegar ali uma pessoa que quer trabalhar alguma coisa, e essa pessoa pode ter que ter limitações, né, físicas, emocionais ou mentais, ou então essa pessoa ela queira atuar algo específico, vai ser necessário você ter formação. Então, eu te sugiro que sim, você faça formação profissional. E ela é necessária para virar sua chavinha. Você pode ser praticante de yoga há 10, 20 anos. Enquanto você não faz a formação profissional, você não vira a chavinha, porque você aprendeu a sentar desse lado no EVA e começar a dar aula. Agora, você vai virar a chavinha para aprender a dar aula para outras pessoas, a proporcionar qualidade de vida para outras pessoas. Você vai mudar a polaridade. Então, é diferente. E isso você só aprende com a formação profissional. Você vai aprender os detalhes de como você escrever as técnicas, como a técnica atua na cada pessoa. Geralmente, nesses cursos também é falado sobre que técnica pode ser aplicada ou não para cada tipo de pessoa, como montar uma aula, como montar uma aula de iniciantes, uma aula intermediária. Essas informações, elas são necessárias e são a base para você ministrar uma aula segura e que tenha um resultado interessante para você e para o aluno. Então, formação é um investimento? É um investimento. Você vai procurar uma instituição ou alguém, né, algum profissional que seja formado, que possa te orientar, né? Que você confie que possa te orientar nesse processo. E é interessante você ter um certificado, sim, porque se você for ministrar aulas em academia, em empresa, em qualquer outro lugar, geralmente eles pedem isso. É raro, tá? É muito raro. Mas vai que alguém pede, pelo menos você vai ter. Tá? Então, a formação, ela é o primeiro investimento que você vai fazer. Paty, quais são os outros investimentos que você vai fazer? Tem os materiais. O tapetinho, ele é o seu melhor amigo. Você vai precisar investir num tapetinho, tá? Eu, no meu caso, tenho alguns. Esse aqui é o mais barato de todo. Olha, gente, isso aqui é fininho, né? Uma plaquinha de EVA. Isso aqui eu uso mais aqui de vez em quando para conversar com vocês. No momento da minha prática, eu uso mais um que a gente chama de EVA, né? Que é o material do tapetinho EVA. Um EVA mais grosso. Então, eu uso ele, que ele é maior também. Ele dá mais ali para eu consigo deitar, enfim. E eu também já levei esses para os alunos. Eu tenho alguns. Eu tenho esse aqui, eu tenho mais um parecido com esse. Eu tenho 2 grandes também portáteis.
tapetes, eu tenho placas de EVA, né? Então, que é aquelas que se encaixam. Então, eu tenho várias placas. E aí, investimento. Esse aqui não foi tão caro, tá, gente? Quanto que isso aqui vai pagar no investimento? Se for um desse para começar, eu, se eu não me engano, eu paguei acho que R$40 na Leroy Merlin. Não tô ganhando nada por isso, mas até em loja de material de construção, material de decoração, você encontra. Mas se você for pegar aqui, uma coisa é a seguinte, cresceu a procura por tapete de yoga. Cresceu, se eu não me engano, ó, deixa eu pegar aqui a informação. Tapetes de yoga foram, acho que 735% ou 756%. Quer ver? A busca pelas palavras tapetes de yoga cresceu 735% no período, né, da pandemia. Então, cresceu 735%. Gente, é muita coisa. Por quê? Porque as pessoas estão fazendo mais atividade e precisam de um tapetinho. Então, eles vão procurar tapete de yoga. Então, é um valor ali que, se você for pegar, hoje tem vários tipos de tapete de yoga. Por quê? Tem demanda. Então, as pessoas, né, começaram a aumentar a oferta. Então, tem tapetes com desenhos de mandala, tem tapetes mais grossos, tem tapetes de várias cores, de vários materiais. Eu gosto de quanto mais grossinho, melhor. Um centímetro seria interessante. Mas você não precisa disso para começar. Um desses simples, você paga R$40 se você consegue começar a dar aula. Seu tapete de yoga vai ser o seu melhor amigo, o seu melhor professor. Então, é necessário ter um tapete de yoga ali que vai te acompanhar. Eu tenho mais de um porque, no decorrer da minha carreira, eu sempre dei muita aula personal. Então, eu levava tapete de yoga. Até porque, às vezes, o aluno não tinha. Às vezes, o que o aluno tinha, regava. Enfim, então, eu cheguei a levar 4 tapetes numa aula, porque era um para mim, que era menorzinho assim, que era que a gente chama de mate, né? Menorzinho. E eu levava 3 outros porque eu ministrava aula personal para 2 irmãs e uma mãe. Então, eu levava 4 tapetes de yoga. Imagina isso, enrolados. Era bastante coisa, né? Mas eu tenho isso para que eu possa oferecer essa aula personal e a pessoa não precisa ter objeção. Ah, mas eu não tenho tapetinho. Tudo bem, eu levo o tapete, não tem problema. E aí tá tudo certo, tá? E você pode até cobrar mais que você tá levando o tapete. Olha só. Então, eu tenho mais por causa disso. Além disso, o que você vai precisar? Paty, eu preciso ter uma vestimenta apropriada. Com yoga, você não precisa de vestimenta nenhuma, assim, diferente, sabe? Você não precisa pensar numa roupa, numa calça saruel. Isso é muito... Não precisa exatamente você pensar em roupas que sejam roupas de yoga e sejam aquelas roupas, às vezes, que são mais caras. Mas é interessante você ter algumas roupas que sejam roupas apropriadas para você ministrar a sua aula. Então, para mulheres, um top, uma blusa, shorts ou legging, enfim, para os homens também, uma legging, uma calça, shorts. É interessante que você tenha uma roupa ali que você vai ter movimento. Então, e que você tenha uma roupa que seja adequada, que seja uma roupa nova. O que a gente está pensando aqui, né? Lembra que o nosso canal é para você chegar no 5K. Você vai falar com pessoas que valorizam o seu tipo de aula, que queiram pagar por isso. Então, geralmente, são pessoas que estão acostumadas a ter um patamar um pouco maior de conforto e outras coisas. Então, o que acontece? Se você chegar lá, às vezes, muito desarrumada, não vai passar uma boa impressão. Você não vai conseguir ali... Não é que você vai ter que ir de chapinha, nem nada disso. Eu sou aquela pessoa que sai do banho e vem pra live. Mas é que, pelo menos, você tá ali com as unhas cortadas, com uma roupa que seja uma roupa não maltrapilha. Então, é importante você investir também numa roupa ali, que não precisa ter muitas. Tem ali algumas roupas que você vai conseguir ministrar a sua aula e se sinta bem. Porque você pode entrar em condomínios muito luxuosos dando aula. E, às vezes, você vai se inseguro com a sua aula, porque você talvez não está com a roupa mais apropriada ali para entrar naquele local. Então é interessante que você elimine tudo que causa insegurança para você. Então vai lá e olha esse tipo de coisa. Cuida de você, né? Cuida com carinho. Você tá ali diante do aluno. Você é a imagem do yoga. Você está passando a imagem do yoga. Então, cuida de você com carinho. Cuida dessa imagem com carinho, tá? Não precisa comprar as marcas tops, nada disso. Mas compra alguma coisa que seja confortável, que seja bacana. Inclusive, você pode até pensar em até divulgar essas roupas, vender. Enfim, tem até um ramo para você optar. A Gabriela falou, pé bem cuidado. Gente, as pessoas esquecem disso. Por quê? A gente mostra muito pé. Não tem jeito. Os pés ali estão amostras numa aula de yoga. Você não vai dar uma aula de yoga de tênis, dificilmente, né? Você vai ficar no tapetinho, você vai dar uma aula de yoga com pés descalços. Também cuide disso. Paty, mas eu preciso ter dinheiro para ir para manicure? Eu não sou a melhor pessoa para falar sobre isso, tá? Mas eu tenho as unhas cortadas e as limpas. É isso que precisa. E até
mulher, toma cuidado com esmalte muito escuro, porque às vezes descasca demais, e aí também não passa uma impressão legal. Ou então, unhas muito compridas, né? Aproveitar que a Gabriela puxou esse tema, as unhas muito compridas também, porque se for aula presencial. Por quê? Vai corrigir o aluno. As unhas muito compridas, na hora de corrigir o aluno, você pode sem querer machucar aquele aluno, sabe? Então pensa nisso também. São coisas que são importantes e às vezes a gente não pensa, né? Mas isso é importante também a gente atentar, tá? Jane, bom dia, seja bem-vinda por aqui. Então, são alguns cuidados. A gente falou de reformação, de tapetinho, de roupa, né? E esses cuidados pessoais para você ter cabelo, enfim. São cuidados seus. Você nem precisa fazer muita coisa. Eu vou no salão, acho que cortar o cabelo 2, 3 vezes no ano no máximo. Então, não é que você precisa fazer um monte de coisa, mas precisa aparentar tá bem. Você vem de qualidade de vida, você vem de saúde. Então, é importante que você esteja bem. Caso você não esteja, veja o que você pode fazer na sua rotina para que você esteja bem. Então, esses são alguns investimentos. O que mais você precisa investir? Livros. Geralmente é uma coisa interessante. Por quê? Você vai continuar uma das grandes coisas interessantes de ser professor de yoga é que você continua aprendendo. Você aprende um pouquinho, aplica um pouquinho, né? Você aprende um pouquinho, aplica em você um pouquinho e ensina. Ah, então funciona dessa maneira. Aqui eu tenho uma parte dos meus livros, eu tenho muito mais que isso, né? Então, muitos livros de yoga. Você não precisa ter todos esses. Vou pegar um aqui, por exemplo, é um dos maiores investimentos que eu fiz em livros. É esse aqui, ó. O Sanskrit English Dictionary. Isso aqui, eu não lembro, mas eu paguei, isso já tem há muitos anos. Eu tenho aí só 6, 7 anos. Ou talvez até mais. É um livro raro que quando eu consegui, ofereceram para mim, eu não pensei 2 vezes, eu comprei, porque é toda a tradução do sânscrito para o inglês. Então é um livro cheio de detalhes, enfim. Esse livro foi um investimento maior. Eu não sei exatamente quanto ele custa hoje, mas na época, isso há muito tempo, se eu não me engano, eu já paguei nesse livro em torno de uns R$300. Mas é um livro que é um livro de consulta que eu uso para a vida, tá? Você não precisa ter isso aqui, ainda mais esse tamanho. Você pode ter ele online hoje, enfim, né? Mas na época não tinha tanto. Você pode ter livros maiores, você pode ter os menores, livros de história, enfim. Eu tenho vários livros aqui. E esses livros, eles são investimentos para a vida. São investimentos para que você continue ali estudando. Por exemplo, um dos livros que eu mais estudo é esse aqui, né? Que é o Tratado de Yoga. Então, eu tenho esse livro que é um livro de consulta. Às vezes eu falo, nossa, mas como é que... qual que é o nome daquele pranayama que eu queria ministrar mesmo, né? Qual que é o efeito dele? Qual que é o ritmo? Tá tudo aqui. Então, eu tenho outros livros? Tem. Mas esse é um livro que é um livro que eu uso sempre. Então, esses livros que você usa sempre, você sabe que vai consultar para montar suas aulas, para te ajudar, por que não investir? Então, é um investimento. Esse investimento, ele é necessário você ter logo de cara? Não. Mas se você começar a perceber que você tem muita dúvida do que você colocar na aula, de como montar uma aula, eu sugiro que você compre um livro que tenha técnica, que te dê liberdade para você falar, putz, tô com uma dúvida, você vai lá e consulta. Então, isso é interessante. E outros cursos, Paty? Sou obrigada a fazer outros cursos depois que me formar? Você não é obrigada a nada. Mas vamos pensar o seguinte, você vai começar a ter desafios, você vai começar a surgir novas dúvidas. Porque você vai ter um aluno ali que passa por uma situação, você vai começar a prospectar aluno, você vai falar, nossa, mas esse tipo de aluno agora eu não sei. Você vai começar a buscar mais informação. Por quê? Senão você vai estagnar. Ou senão vai ter um desafio maior que você e a tendência de você querer desistir vai ser grande. Então, o que eu sugiro? Faça curso, sim, esporadicamente, se você não conseguir fazer sempre. Mas eu gosto de sempre estar aprendendo uma coisa nova. Então, eu sempre estou fazendo algum curso que vai me ajudar na minha vida e na minha carreira. Então, por exemplo, por que hoje tem o programa VIP, né? O programa VIP tem uma série de coisas lá dentro, inclusive muita coisa voltada para marketing. Ontem, eu estava ajudando as minhas mentoradas, estava fazendo a aula, uma mentoria e tirando dúvida. E são coisas muito específicas que, gente, quando eu comecei a estudar sobre isso, eu bati muita cabeça. Que era o quê? Gerenciador de negócio, gerenciador de anúncio, configuração de pagamento, conectar a página de Facebook, conectar a conta do Instagram, qual conta do Instagram conecta, configura, qual tipo, extremamente técnico. Quando eu fui fazer isso há muitos anos atrás, eu fiz sozinha. Eu bati tanta cabeça, eu assistia vídeo, eu até comprei um curso, mas mesmo assistindo eu não conseguia entender, eu desenhava, eu fiquei, enfim, foi penoso.
Mas ontem, como eu já fiz muitos cursos e hoje ainda faço mentoria, hoje à tarde, por exemplo, eu tenho uma mentoria de tráfego para aprender mais sobre tráfego. Mas supervisora de yoga precisa aprender sobre tráfego? Gente, como é que você vai divulgar o seu trabalho para outras pessoas? Você quer trabalhar no mundo online, né? Se você quer expandir, pelo menos fazer 2 tipos de anúncio é necessário você saber para você conseguir expandir. Então, é algo que hoje eu faço com mais facilidade e ontem eu estava ajudando elas a como fazer isso. Essa configuração inicial, ela demanda mais energia, mas faz uma vez só e você aprendeu e vai. Então, é uma coisa que eu aprendi a fazer. E aí eu percebi, gente, não adianta nada eu prospectar um monte de gente se eu não conseguir fazer a gestão, né? Segurar esses alunos. E eu fui aprender como fazer gestão de aluno. Eu fui buscar informação. Como é que você faz? E eu vivenciei isso. Tive um professor que eu conversei com ele, que eu fiz mentoria com ele. Ele me orientou como fazer gestão de aluno, principalmente personal. E muito do que eu uso hoje veio dessa orientação, né? Dessa parte de gestão de aluno, mas também veio da parte de recursos humanos. Então, eu fiz muitos cursos que trazem isso para mim hoje. Então, você aprender todos os dias é importante, senão você vai se limitar a ficar pequenininho. Então, por exemplo, você se formou em yoga, mas se você não souber como você prospectar, como trazer esses alunos para você, pode ser que você não tenha muitos alunos, não consiga atrair as pessoas para o trabalho incrível que você faz. Se você também ali perde muito aluno, é interessante você entender e fazer essa gestão. Como faz a gestão evolutiva dos alunos para você manter, como você mantém a sua taxa de evasão num patamar interessante. Você tem menos saída de aluno, então você consegue fazer seu trabalho com menos esforço, tá? Menos esforço de tempo, energia e dinheiro, tá? Porque quando um aluno vai embora, você tem que repor esse aluno, fazer todo o processo de prospecção do zero. Gente, vai dinheiro, vai tempo e vai energia. Então, é interessante você fazer esse processo, você conhecer sobre isso. Se você já conhece sobre isso, legal, você agrega isso. Mas se você não conhece, é interessante que você comece a colocar em prática. Então, são alguns cursos que são necessários. Paty, mas eu preciso investir em mais coisa. Tá, você se formou como professora de yoga, né? Já tem o seu tapetinho, já teve a sua formação profissional, já tem algumas roupas ali de yoga. Faz de vez em quando um curso ou outro de aprimoramento, tem alguns livros de consulta, legal. Quais são os próximos passos? Vamos pensar que você é uma pessoa que está no processo de evolução constante. Então, quais são os próximos passos que você pode fazer a partir de agora? Você se olhar como uma empresa. Você se olhar como uma empresa, é necessário você fazer só MEI. Paty, mas MEI é uma despesa? MEI é necessário para que você se olhe como uma empresa e os outros te olhem como uma empresa. Você vai pagar aproximadamente, vou até pegar o valor exato aqui, do DAS. O DAS, se eu não me engano, está em torno de R$60 por mês, tá? Um imposto que você paga. Então, é mais ou menos R$60 por mês e você vai ter direito a emitir notas fiscais de serviço para academia, para empresa, para clube, enfim. Você vai ter mais amplitude aí de trabalho, senão você vai se limitar só à aula em locais que não precisam de nota. Inclusive, até personal, viu? Tem alguns personals que a própria empresa faz algum incentivo para fazer atividade física. E aí ele precisa comprovar aquilo. Como é que ele vai comprovar? Você emitindo uma nota fiscal para ele, beleza? Então, você investir em você ter a sua MEI é importante. É um passo bem importante. Eu sugiro que você tenha isso. Paty, mas o que mais eu preciso investir? Preciso ter um espaço de yoga? Não precisa. Se você sonha em ter uma escola de yoga, um estúdio de yoga, é sonho. Ok, é sonho. Realize seu sonho. Caso você não tenha esse sonho e você quer ter liberdade financeira, você não precisa. Por quê? O que acontece? Se você tem um espaço de yoga, se você investir, você vai ter que investir uma grana. Tá? Por mais, Paty, mas é um espaço da garagem da minha casa, que eu já vi gente assim. É um espaço que tem na garagem da minha casa. Legal. Na frente da minha casa, que não tem nenhum contato com as pessoas que moram lá, mas você vai ter que reformar, vai ter que pintar, vai ter que deixar um espaço legal. Ou você entrega um espaço legal, tipo, meia boca, não dá, né? É o seu nome que vai. Então tem que ter um espaço ali que se você colocar, tem que colocar um som, tem que pintar, tem que ter ali algumas coisas, né, para as pessoas. Oferecer uma água. Gente, água, maçã e chai, se você juntar o quanto tem de investimento, de despesa no mês com essas 3 coisas, cara, dá uma grana. Maçã que eu digo porque você oferece para o aluno, tá? Eu já trabalhei muito em escola, então você tem uma despesa grande. Geralmente as escolas oferecem de yoga, espaço de yoga.
chai, água e maçã ou alguma fruta. Às vezes também tem bolachinha, alguma coisa nesse sentido. Tá tudo isso para os alunos antes, depois da aula, comerem ali. Tem tudo isso. Você vai ter que ter uns móveis, reforma. Quanto vai custar uma reforma de um imóvel? Vai variar. Eu já vi gente que gastou 20 mil em uma reforma, investiu. E eu conheço um caso de uma professora que investiu 500 mil reais em uma reforma antes da pandemia. Então imagina se e pouco antes, 2 anos antes, 3 anos antes. Enfim, e aí o espaço ficou oneroso. É lindo, o espaço é incrível. Paga o aluguel também, é um valor super alto de locação, que o espaço não é dela. Ela investiu esse valor num imóvel que não é dela. Então, quantos alunos você precisa ter para custear só reforma? Que não seja isso, que seja 20, 30 mil. Quantos alunos você tem que ter? E daqui a quanto tempo você vai começar a ter esse retorno? Paty, mas é meu sonho. Beleza, se é sonho, faça. Mas se você for ter uma escola, um espaço de yoga, você vai ter que ter ali no mínimo de 50 a 100 alunos no mês para você conseguir minimamente custear todas as despesas e ter uma lucratividade para você, porque muitas vezes não acontece, tá? Pergunta como é que eu sei sobre isso. Eu atuei em escola, já atuei na área financeira, qualidade total, pedagogia, diretoria, enfim, já trabalhei em várias áreas. Produtos, vendendo produto, cantina, já fiz de tudo, né? A maior parte sempre estava envolvida com a formação profissional e com a parte pedagógica, com dos alunos. Mas eu já me envolvi nas outras áreas também. Então, marketing também, né? Já me envolvi com marketing, publicidade das escolas. O que acontece é que você vai ter que ter uma quantidade maior de alunos, tá? Vai ter que ter, não tem jeito. E você vai ter outras despesas. Se você tem um espaço físico, você tem que pensar que você não é onipresente. Você tem que, às vezes, ter alguém ali, uma recepcionista, ou alguém que substitua, um estagiário que substitua você no horário que você não possa estar lá, porque você precisa né, ir ao médico, almoçar, ir ao banheiro, então precisa ter alguém ali. Porque não adianta ter uma aula em espaço de yoga e esse espaço ficar o tempo todo fechado. Aí não faz sentido. Então é necessário ter alguém ali para atender telefone, enfim. E talvez tenha que ter mais de um professor, e você vai ter que fazer um esquema ali de divisão, ou pagar a aula dele, ou da administração participativa, enfim, você vai fazer um esquema com esse outro professor, porque geralmente você não dá conta de todas as aulas, né? As pessoas vão começar a querer aulas de outros horários. E aí você vai começar a ter ali uma demanda de você vai limpar a escola ou é alguém que vai limpar? Tudo isso tem que pensar se você quer ter um espaço. Aqui eu não tô falando que você não é para você ter. Eu já sonhei ter, tá, gente? Eu já sonhei ter meu espaço de yoga. E no decorrer do tempo eu acabei desistindo dessa ideia, porque eu gosto muito de liberdade de horário e gosto bastante de liberdade de ir e vir. Então, para mim, não fez sentido. Mas você pode criar toda a sua estrutura de aula online também. Você pode ter uma escola online. Todas essas aulas podem ser virtuais, tá? Se você tiver optar por aulas virtuais, o que você vai precisar investir? Primeira coisa, começou agora como professora de yoga, o primeiro investimento que você vai pensar, vou dar aula online. No mínimo é você ter um celular. Paty, preciso ter notebook? Nem notebook você precisa. Mas é interessante que você tenha para você olhar o seu aluno, principalmente se for aula em grupo online, você conseguir ver os alunos todos, conseguir enxergar os alunos e corrigi-los. Mas se você não tem, começa com o celular. Começou com o celular, pode ter um fone de ouvido. Para quê? Para isolar mais o som. Se você estiver num local que é muito ruidoso. Então, celular e fone de ouvido, você já começa a conseguir ministrar a sua aula online. É lógico. Internet, tá? Ontem eu estava falando muito com as minhas mentoradas. É importante você ter uma qualidade de internet. Muito importante. Ou você vai contratar um pacote de dados mais parrudo para o seu celular, ou você vai ter a melhor internet que você puder contratar e que seja disponível na sua região. O que eu sugiro, tá? A pessoa que é responsável por tecnologia aqui na empresa, o que ele pede? Ele fala, olha, a melhor coisa é você ter uma internet a cabo, aquelas internets, como é que é o nome? Fibra. Se você tiver disponível na região onde você mora a internet de fibra, ela costuma ser melhor, costuma ser mais estável. A Paty não chega na minha reunião. A minha reunião é ótima, né? Não chega na minha região. Tá, não chega na sua região, então o que você pode fazer? Pega a melhor internet que você conseguir, né? E aí você contrata para você. Se você tem uma certa instabilidade, às vezes, é interessante que você tenha o cabo, porque se você vai lá, você pluga o cabo no seu computador, essa instabilidade geralmente diminui. E ainda, eu iria lá num site que chama Speed Test, né? Para testar
como é que tá o seu upload e download, para ver se realmente o que você contratou está sendo entregue, porque às vezes não é, viu? Aí você tem que ligar lá e dar uma reclamada. Isso acontece. Teve uma mentorada que ela contratou um pacote grande e tá instável a internet dela. Significa que não estão entregando aquilo que ela contratou. Então tem que ficar de olho nisso também. Importante você pensar nessa questão da internet, porque imagina você estar dando aula e aí a sua internet cai no meio de yoga nidra, né, no meio da descontração. É super chato, vai quebrar a descontração do aluno. Então, essa estabilidade é importante. O que eu faço aqui? Tenho fibra que chega aqui, o cabo fica aqui de backup, caso eu precise, nunca usei, mas tá aqui, caso eu precise usar, e ainda coloco a internet, uma internet boa no meu celular, porque se precisar rotear, eu roteio para o notebook, eu faço o que precisar ali. Então, é uma coisa interessante. Paty, mas eu quero fazer mais. Tá, se você quiser fazer mais, o que você pode fazer? Eu tenho aqui, isso está conectado no meu notebook, tá? Porque aqui eu uso o fone para fazer a live com vocês no Instagram e eu uso o microfone de lapela dessa marca aqui. Eu não ganho nada para falar de marca, vou mostrar aqui embaixo. O primeiro é uma marca chamada Boya. É uma marca bem tradicional de microfone. O meu é com fio, porque eu não preciso me movimentar quando eu estou em live com vocês, mas existe também a opção sem fio. Esse aqui foi uma fotógrafa que também filma que me orientou. Não é caro, eu paguei na época acho que R$90, eu já tenho faz tempo, mas se você resolver o sem fio, acho que custa umas 3 vezes mais. E uma dica, se você tiver iPhone, usa aquele adaptador do iPhone, porque isso aqui para iPhone, ele custa 5 vezes mais, só porque tem aquele plugzinho diferente. Então eu coloco o adaptador do iPhone, tá? Então porque isso aqui é uma dica interessante, que melhora muito a qualidade do som. O que mais você tem, Paty? Eu uso uma câmera, aqui não dá para ver porque eu estou exatamente aqui, né? Com a câmera aqui, que é uma câmera da Logitech. A minha é Logitech 4K Abril, que é uma câmera que ela grava em 4K e ela tem já 2 microfones embutidos. Caso eu não tivesse microfone de lapela, eu poderia usar esses microfones embutidos. Só que, se eu estiver num lugar barulhento, ela vai pegar o ruído também do local. Quando eu ministro aula online, eu costumo usar ela porque eu coloco também ali alguma musiquinha ambiente, enfim, tá? É uma opção. Se você morar num lugar que seja muito pequeno e esse lugar a pessoa não conseguir ver o seu corpo por inteiro, o que eu te sugiro? Então, também não ganho nada, tá? Mas eu quero só falar sobre investimentos para vocês. Isso aqui é dessa marca Asa 100. O que é isso? É uma lente grande angular, que é o que chamam de olho de peixe. Ela vem numa caixinha. O que você faz? Você vai conectar ela aqui, né? Ela vem mais de uma lente, né? Mas aí você conecta. Eu gosto muito da qualidade dela. Eu paguei acho que em torno de 100 e poucos reais, tá? Já tenho faz tempo. Ó, é uma lente grande angular. Para quem tá aqui no Instagram, eu vou até colocar para mostrar a diferença, ó. Ela amplia bastante o seu campo de visão. Então não vai acontecer de você estar dando aula e você ficar sem a cabeça no meio da aula, porque você ficou em pé. Tá, isso aqui evita que isso aconteça. Mas isso já não dá para conectar com a Logitech, porque é uma ou outra, não dá para ter as duas, tá bom? Então é algo interessante caso você pense em investir e caso você tenha um espaço muito pequeno para dar aula. Aqui o espaço que eu dou aula também não é tão grande. Então, às vezes, eu uso essa lente grande angular para aumentar o meu espaço, o meu campo de visão do aluno, porque o aluno me veja por inteiro. E aí fica a dica, caso o aluno seja um aluno personal, ou mesmo em grupo, feche um plano com você pode dar de brinde uma lente grande angular. Não precisa ser essa que é a mais cara. Pode ser uma lente mais barata. Tem lente que custa, sei lá, 20, 30 reais. Ele fechou um plano, você dá de presente para ele vai ficar feliz e você vai conseguir ver o corpo dele por inteiro, porque muitas vezes o aluno, né, aparece só da cintura para cima ou aparece só um pedaço do aluno e isso dificulta a gente para orientar o aluno. Então, como é que você vai falar? Você vai pedindo para ele ajustar a câmera, mas se você der de presente uma para ele, vai facilitar, inclusive, a aula para você. Basicamente é esse. O fone de ouvido você pode usar qualquer fone. Eu uso esse aqui da JBL, que já é mais antiguinho. Mas é um fone que funcione, tá? Não precisa ser o fone mais top, enfim. Essas são as coisas básicas, né? Além do que? Como você vai entregar a sua aula? Isso é bem importante. Qual vai ser a plataforma de entrega da sua aula? Paty, o que você usa? Eu uso o Zoom. Por que eu uso o Zoom? Porque o Zoom ele é estável, ele é muito estável. E se você usar o Zoom gratuito, você vai ter o risco de, depois de 40 minutos, aquela aula cair. Imagina, você está no meio da aula com o aluno e aquela aula cai. É chato. Então, eu tenho o Zoom pago, tá? Mas eu tenho já há muitos anos, sei lá, eu pago o Zoom há 5 anos, alguma coisa assim. Porque eu sempre dei consultoria, né? Ministrei aulas, então eu prefiro ter o Zoom. Mas, Paty, eu não quero investir no Zoom ainda. Eu não tenho grana para investir no Zoom pago. Posso usar o gratuito? Eu não recomendo.
porque senão a sua aula pode cair no meio. Então, você pode procurar o Google Meeting, que é uma outra plataforma que também não vai cair, né? Dá uma olhada, sempre verifica que essas coisas atualizam o tempo todo. Verifica se o Google Meeting cai ou não. Eu uso muito menos o Google Meeting, tá? Eu só uso para um grupo de mentoria em que eu sou mentorada, que eles usam às vezes, tá? Mas eu não costumo usar. Tem outras, tem. Você pode usar o Messenger, tem gente que usa o Messenger, tá? Tem gente que usa Skype, tem gente que usa Skype, mas Skype, eu não sei, é muito antigo, é mais ultrapassado, mas tem gente que ainda usa. Pode usar o WhatsApp? Pode usar o WhatsApp, mas o WhatsApp também pode cair e geralmente você tem que usar pelo celular. Eu já fiz também pelo aquele aplicativo a câmera do iPhone. Qual que é o nome? Esqueci. Que é aquele aplicativo também de vídeo chamada do iPhone. Também já usei. Ah, legal, valeu a pena. Olha a dica, gente. A Gabi falou que o Google Meeting ficava mais em conta que o Zoom. Dá uma olhada, porque esses planos mudam o tempo todo. E tem que ver qual que é o plano melhor para você, tá? Tem muitos planos hoje. Agora, quando eu tô fazendo live com vocês, o que eu uso? Mas é porque é para live, não é para aula fechada. Eu uso aqui o Instagram. Tem gente que usa Instagram, tem gente que usa Instagram para fazer. E vai fazendo ali, vai mandando, faz uma conta fechada. Mas eu não acho tão profissional. Mas enfim, tem gente que faz uma conta fechada, só o aluno usa, e aí na hora da aula ele conecta ali, o aluno acessa e faz. Mas aí você não consegue ver o aluno, não acho tão legal. Mas aqui eu uso uma ferramenta chamada StreamYard. O que é StreamYard? É uma ferramenta paga. Ela pode fazer a versão gratuita? Ela pode. Na versão gratuita, eu só conseguiria aparecer para um canal, por exemplo, para o YouTube. Mas aqui eu faço para o YouTube, LinkedIn, Twitter e Facebook. Além do Instagram aqui, porque o Instagram ainda não é conectado no StreamYard. Acho que um dia será. Então, eu tenho essa ferramenta. Eu pago para conseguir acessar, para conseguir ter isso, para que depois eu tenha uma qualidade de vídeos maior em HD, para que eu possa disponibilizar esses vídeos depois no meu canal para vocês. Mas é uma ferramenta que você não precisa ter. O StreamYard é uma ferramenta que é voltada para live, enquanto você estiver ao vivo. Como o Zoom, você vai estar ao vivo no Zoom? Vai, mas é para reunião fechada, né? Reunião que você vai ter o seu grupo de alunos. Bom, galera, esses são os investimentos principais, tá? Se você souber de mais algum que eu não citei agora, escreve aí nos comentários ou me manda uma mensagem. Fala, Paty, esqueceu de falar disso aqui, ó. A gente volta e fala mais desses outros investimentos, mas basicamente são esses. E além do quê? Iluminação, né? Se você tem que estar no espaço iluminado, tá, gente? É importante você estar no espaço iluminado. Eu até tenho aqui uma luminária, mas eu tenho uma outra aqui, que é a ring light, que está atrás do celular. E eu deixo as luzes acesas, por mais que eu esteja num dia claro, tá? Com a varanda aqui na frente. Mas pensa que você tem que estar... Se você tem um local para dar aula que é escuro, pense em investir numa iluminação, porque o aluno tem que conseguir te ver. Nada daquela história de falar assim, mas é uma aula ancestral, e o aluno só vê o seu vulto. Não é legal, tá? O aluno tem que enxergar o que você está fazendo, tá? Então, também a iluminação, ela é importante. Então, imagem, som e iluminação. A pessoa tem que conseguir te ver. Vejo vocês amanhã de novo, às 9h47. Beijo. Passa lá no Instagram e coloca ali o maior ensinamento que vocês tiveram, beleza? Beijo. Ótimo dia para vocês.